Pronto, tô gravando, tá joia? Bom, sejam todos bem-vindos de forma oficial. Pessoal da internet, né, do YouTube, legal tá com vocês aí. Sempre levando o convite pro pessoal do YouTube, né? Quem quiser estar aqui ao vivo, todas as quartas, às 7h30, entre no link que está aqui abaixo, ó, entra lá no Instagram seac.sjbv. Lá no Instagram você vai encontrar o link do Google Meeting para poder participar da nossa meeting, né? Da nossa reunião, do nosso encontro. Então é só nas quartas-feiras, entra no Instagram do SEAC, seac@sjbv e seac.sjbv, e aí lá tem o link para você estar entrando e participando com a gente aqui ao vivo, né? Não é ao vivo, né? Gravado, e depois eu posto o, o nosso bate-papo. A gente vai falar da espada que corta. A espada que corta. É um trechinho do Evangelho tão curtinho. Vocês sabem desse trechinho? Ele fala o seguinte: então, ele, Jesus, né, disse a Pedro, lá no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, portanto, aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Algumas traduções falam que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Basicamente está querendo dizer a mesma coisa, né? O que é o Jardim das Oliveiras? O Jardim das Oliveiras é onde Jesus fez a última ceia. Vocês conhecem o quadro da última ceia de Leonardo da Vinci, né? Que tem Jesus sentado com seus 12 apóstolos lá. Então, a última ceia em que Jesus fez com os seus 12 apóstolos, e no momento em que Judas havia combinado com os fariseus de estar entregando, traindo Jesus, entregando para os soldados para que ele fosse julgado e já condenado à crucificação, porque Jesus ele era muito revolucionário e os fariseus não estavam aceitando toda a teoria, toda aquelas ideias novas que é o evangelho que hoje a gente até hoje tem dificuldade em aceitar, né? Por exemplo, imagina só, na lei mosaica a gente tinha que defender a nossa honra. Então, uma mulher, ela poderia ser apedrejada até a morte se ela é pega adulterando um homem. A lei mosaica defendia isso. E Jesus, de uma forma muito suave, mostrou que não, que ele era contra isso. Tanto que ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Peraí, todo mundo tem pecado. Por que você vai atirar a pedra na mulher adúltera? Né? Então Jesus criou. Você tem que perdoar não 7 vezes, porque 7 era um número cabalístico. Mas você tem que perdoar 70 vezes 7, Jesus falava. Então eram umas revoluções muito grandes. Então, lá no Jardim das Oliveiras, né, os soldados chegaram, e aí Pedro, a hora que viu que Jesus ia ser preso, ele falou não, ele correu para cima do soldado, parece que, se eu não me engano, ele arrancou um pedaço de uma orelha de um dos soldados, pegou a espada, né? E aí Jesus segurou ele e falou: Pedro, mete a tua espada na bainha, né? Bainha a espada, guarda a espada. Portanto, aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Que é nada mais do que nada menos que depois, 1600 anos depois, quem que fala isso através da ciência? Alguém se arrisca a dizer? Em 1600 a ciência vem trazer esse conceito de Jesus? Alguém se arrisca? Gi, Lilian, Soninha, Rafa? Estão sem som. Ok, eu não ouvi. Em 1600 anos depois de Jesus dizer que quem com a espada matar vai morrer pela espada, quem que através da ciência comprova isso que Jesus disse há 2000 anos atrás? Em 1600, um cientista trouxe esse conhecimento para nós. Alguém se arrisca a dizer? É aquela frase, com ferro que fere,
ferro será ferro será ferido, ferido. é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Mas Mas tem. através da ciência, com cálculos, com números, e provou isso que Jesus... É, eu sei. Quem? Vamos ver. Eu Raimundo sei, não é a Nonato. lei da inércia? Tá O que ali, vem, tá ali, volta. tá ali. Isso. A lei da ação e reação. É Ah, a, ação, isso! é a, Ação e reação. é a Isso. terceira lei de Newton, Isaac Newton. A, 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 Isaac a Newton, isso. mecânica, Ah, mas olha que boa memória, hein? isso, a mecânica nossa, toda a mecânica, né, do carro em movimento, da aceleração, da velocidade, tudo isso respeita a física newtoniana. E a terceira, a primeira lei de Newton, o que que é? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, é a primeira lei de Newton, que é a maçã que caiu, ele conseguiu medir tudo. Agora, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, tá? Que é nada mais do que Jesus está dizendo. Que se você matar alguém com a espada você será ferido, você vai perecer pela espada. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão que Jesus foi o precursor, mais ou menos, dessa história. Tá joia? Então vamos tirar algumas reflexões disso. Vamos lá. Rafa, primeira perguntinha para nós aqui. Vamos lá, Gi, você que já está com o microfone aberto. Quando Jesus traz essa ideia de quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Ele está falando da lei de retorno, né? Seria o mesmo que aqui se faz e aqui se paga? Eu acredito que sim, porque a lei da ação e da reação é essa, não é? Quando você joga um corpo para frente, ou quando você está no ônibus, né? E que o cara freia, o seu corpo vai e volta, né? A mesma coisa é a vida. Na vida a gente também colhe aquilo que plantamos. Nós estamos num universo, num emaranhado de coisas negativas e positivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, com as atitudes, porque as palavras, como dizem, têm poder e os pensamentos também. E as atitudes. Legal. Perfeito, Gi. Obrigado, viu? Ô Lilian, vamos lá na próxima perguntinha. Fala pra mim. Mas por que muitos passam uma vida inteira passando os outros para trás e nada acontece? Então, vou falar no que eu acredito. Que eu acho que assim, a lei do retorno, ela existe e ela acontece mesmo que a gente não veja e mesmo que não seja nessa vida. Porque nós acreditamos na reencarnação, né? Então pode ser que nessa vida ele saia ileso desses erros dele, mas em uma próxima vida ele vai ter que acertar as contas com quem ele passou para trás e consigo mesmo. Acho que é isso. Você disse tudo de uma forma muito objetiva, muito rápida, né? E certeira. Obrigado, Lília. É isso mesmo. Eu que agradeço. Concordo com você. Agora eu queria trazer a Soninha. Ô, Soninha, me ajuda aqui. Mas por que, Soninha, tem pessoas que passam a vida toda sendo passadas para trás? A outra pergunta é: tem pessoas que ficam uma vida inteira passando os outros para trás e nada acontece. E se deu bem, né? Agora tem outros que passam uma vida inteira sendo enganadas, sendo passada para trás, nunca sai do lugar, a vida inteira patinando. Por que isso acontece, Soninha? Porque muitas das vezes as pessoas que se colocam nesse local, elas não têm aquela consciência de dar o troco, né? Vamos dizer, de querer também revidar, né? E tem aquele famoso bonzinho, né? Não, tudo passa por cima da situação de ser bonzinho. E na realidade elas ficam ali estagnadas, né? Elas se estagnam. Então, quer dizer, as pessoas que ficam nessa energia de não querer fazer o mal para as pessoas, né? Acabam sempre sendo passadas para trás. E as pessoas que vivem passando os outros para trás
são aquelas pessoas que têm aquela maldade, aquela energia de querer sempre se dar bem. Até quando? Porque nada é o para sempre, né? Da mesma forma, o outro lado. Até quando que ela ficar assim? Nada é o para sempre. É mais ou Legal. menos nessa linha. Perfeito, perfeito. Gostei da sua Ô, colocação. César, Pode falar, Gi. me permite dar um Claro, adendo, Soninha? claro. Pode. Sabe o que eu penso, pessoal? Quando diz assim, mas por que tem pessoas que passam a vida toda sendo passados para trás? Para quem acredita na reencarnação como nós, a gente sabe que talvez em outras vidas nós tenhamos feito muita coisa ruim. Então a gente tem que ser grato a Deus de estar dando essa oportunidade para a gente, de estar passando por isso. Eu sei que é difícil, gente, mas a gente tem que estar assim aberto para essa ideia. Poxa vida, eu tô aprendendo com isso. Se eu já fiz isso, então eu não vou querer fazer de novo. Porque olha só como é ruim, não é? Exatamente isso. Cai justamente naquela situação que eu falei. As pessoas ficam passando para trás, né? Ficam recebendo, mas até quando? Até o dia que você falou. Ela vai dizer, não, mas eu estou aprendendo, eu tenho que também me revidar, me defender. Mas, Soninha, para cada um existe um tempo, né? Então a gente. Legal. Eu aprendi que no plano material tudo tem um limite, mas no espiritual não, é ilimitado. Um exemplo bom para essa história, a gente pode imaginar o seguinte: hipoteticamente, imaginem um político muito inteligente e que conseguiu se eleger várias vezes, porque ele realmente era um homem muito inteligente, ele fazia coisas boas para a população, porque conseguia, mas ele também tirava grande proveito, e era um homem muito inteligente, e tirava um grande proveito disso, pegando dinheiro indevido, desviando, corrupção, aquele tipo de coisa. Não, eu estou fazendo bem para a população, é justo eu ganhar mais, o meu salário é muito pequeno. E aí ele passa uma vida inteira e a justiça não o pega. Quando ele vem a desencarnar, ele passou a vida inteira passando os outros para trás. Ele até fazia algo bom para a sociedade, por isso que ele se reelegia. Mas ele ficou a vida inteira tirando corrupção. Tá errado, não precisava ter pego tudo aquele dinheiro, né? Quando ele desencarna, ele se vê numa situação deplorável, assustadora, porque muitas pessoas estavam na miséria por conta do dinheiro da corrupção que ele desviou para proveito próprio. Por ele ser muito inteligente, ele fala, caramba, e aí ele vê isso. Contam essa história para ele depois que ele desencarnou. E ele não era uma pessoa tão má, ele simplesmente era corrupto, mas ele não era tão mal, tão perverso. Ele fala, caramba, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar ninguém para trás. Olha a consequência. Ele ficou lá, sei lá, 10 anos num brown, comendo lama. E aí, a hora que ele é resgatado, ele fala, eu não quero mais isso para mim. Aí, o que os espíritos de luz fazem para ele? Olha como os espíritos são bondosos. A mãe, por exemplo, uma mãe desse político. Imagine que a média da população, da inteligência da população é 6. Então, de 0 a 10, a média de todo mundo é 6. Ele era 10 de inteligência, ele era muito inteligente. Por isso que ele era o político e conseguia roubar e a justiça não pegou ele. Ele era 10 de inteligência. Só que aí ele nasce com uma debilidade mental, mas não a média que é 5, que é 6. Não que a média que é 6. Ele nasce com 4,5, 5, 4. Ele nasce, mas ele não chega a ser retardado. Mas ele não consegue evoluir a sua inteligência. Ele vem com uma debilidade física que restringe a capacidade mental dele. E aí ele vai estar com uma inteligência como abaixo da média. A população é 6, ele é 4,5, 5, ele é 5. E a população é 6. É natural que as pessoas vão enganar ele, vão passar ele para trás. Só que ele é meio bobão e vai e rala e passa a vida inteira patinando. Por quê? Para ele poder estar do outro lado da moeda. Ver o quanto a inteligência é importante e que a inteligência trabalhando para o bem vai ajudar as pessoas que têm uma inteligência aquém da média, abaixo da média. Então, as pessoas que são muito inteligentes,
têm uma responsabilidade muito maior dos que os que não são tão inteligentes. Por quê? É esse exercício mútuo de ajuda que vai fazer com que a média da população deixe de ser 6 para ser 6,5, porque quem é 10 puxa esses. Aí, passado mais 100 anos, a média passa para 7, entendeu? Então, olha como a justiça de Deus trabalha nessa situação. Então, por que tem pessoas que passam uma vida inteira sendo passadas para trás? É uma possibilidade de ser uma pessoa extremamente inteligente, mas que está com alguns neuroninhos desligados nessa vida. E quando desencarnar, volta toda a sua grande lucidez, com o espírito mais purificado, com o coração mais renovado. Olha que legal. Faz sentido isso para vocês? Você faz. E é por isso que a gente tem que agradecer cada pedra no caminho, cada obstáculo. Porque se a gente foi passado para trás, é porque alguma coisa a gente também já fez. É possível. Legal, legal. Obrigado. E nesse caso, assim, só completando, quando a gente tem que passar por isso, né? A gente tem que ter consciência da gente mesmo ter que agradecer por estar passando e aceitar, na realidade. É aceitação. Ter a resignação. A gente passa por isso, não aceita. Não, mas é porque eu sou bom, é porque eu fiz isso, mas eu não aceito passar por isso. Aceitação é justamente nessa linha, né? A gente não pode ter o conformismo. Evoluir. A gente tem que ter a resignação de não se revoltar, porque a revolta é tóxica. E a consciência de que se eu fui enganado e fui passado para trás, eu preciso dar a volta por cima para que isso não aconteça de novo também. Não vamos ser capacho também do universo, né? Exatamente. Com certeza. Legal. Vamos lá, Lília. Mas por que muitos a vida sempre sorri? Tudo acontece em paz. E outros, tudo sempre dá errado. Como a gente está falando, né? Eu acho que a resposta é realmente a reencarnação e os débitos ou créditos que a gente traz das vidas passadas, né? Porque pode ser que uma pessoa que hoje está muito bem aqui de vida, se deu super bem, está em paz, talvez numa vida passada ela tenha passado por N sacrifícios que ela teve que fazer. E está colhendo os frutos agora. Sim, e aí nessa vida ela veio com esse crédito, né? Pelo menos eu acredito que, como a gente está no mundo de provas e expiações, né? Cada vez que a gente vem, a gente tem alguma pendência para resolver, mas a gente também traz algo de bom de uma outra vida, né? Então, eu acredito que essas pessoas que têm uma vida muito boa, em outras vidas elas fizeram por merecer. Perfeito, perfeito. Legal, Lília. E aí a próxima perguntinha, Gi. Mas por que, se formos agressivos e impulsivos, pode a vida reagir na mesma moeda? Né? Como Pedro, né? Com a espada, quem com a espada mata, com a espada perecerá, né? Se a gente for muito agressivo... Por isso que a gente tem que parar, respirar e pensar. Cuidado com os atos, né? Não é isso né? que Deus quer de mim, né? E para eu evoluir, para eu me desenvolver, eu não posso ficar repetindo os erros do passado. Eu tenho que pensar daqui para frente que eu preciso me melhorar, me desenvolver. Então, eu não vou dar na mesma moeda. Eu vou orar por esse irmão, vou vibrar por ele com muita luz, e vou pedir a Deus muita força para poder entender o porquê que ele está fazendo isso comigo. Legal. Aconteceu um episódio semana passada de uma agressão de um deputado estadual a uma jornalista durante o debate para governador do estado de São Paulo. Não sei se vocês viram, né? Um deputado estadual, acho que é Davi o nome dele, ele agrediu, não fisicamente, mas verbalmente, com palavras duras, ele foi para cima mesmo da jornalista Vera Magalhães. Vocês ficaram sabendo dessa história? Ficou sabendo, Lilian? Ficou sabendo, Gisele? Não, eu não... Não acompanhou. Não vi muita, não vi muita televisão, nem li jornal. Você ficou sabendo, Soninha? Não, né?
A Rafa ficou Eu sabendo, Rafa? vi no jornal, fiquei sabendo, eu vi o vídeo, tudo. Você viu o vídeo, né? E aí Do a Leão gente Sperber e da Vera Magalhães, né? Isso. O que o deputado fez foi inadmissível e ele parece que vai receber até algumas. Porque ele é deputado estadual e parece que ele vai até ser punido perante a Câmara. Mas a gente tem que analisar o seguinte: qual é o controle? O que aconteceu? Foi uma ação do deputado ou foi uma reação desse deputado? A gente precisa analisar. Qual é o histórico dessa jornalista? O que ela andou fazendo para despertar a fúria dele? Ela despertou a fúria também do presidente. O Bolsonaro foi muito agressivo no debate presidencial. Essa mesma jornalista fez uma pergunta para o Bolsonaro e ele foi com 10 pedras para cima dela. Esse eu vi. É a mesma jornalista, né? Então, Tá. primeiro Ele o falou Bolsonaro. que ela deve estar sonhando com ele, né? Isso, Eu vi isso. isso. E aí eu pergunto, isso foi uma ação do presidente ou foi uma reação de alguns atos que ela vinha fazendo? Será que ela tem sido parcial? Porque ela se vende como jornalista imparcial, que é diferente dos jornalistas que são opinativos. Tem os jornalistas que se vendem. Eu sou um jornalista, eu torço pro Corinthians. Então eu vou fazer o jornalista e o que eu puder defender o Corinthians, eu não vou esconder que eu sou corintiano. Ela se vende como imparcial. E será que isso tudo que aconteceu já não é uma reação? Então, durante muito, muito tempo ela foi atacando o presidente, atacando aqueles que estão no entorno do presidente. E não significa que o presidente fez correto, não significa que o deputado fez correto, porque a gente não tem controle sobre os outros. O controle que nós temos é sobre nós mesmos. Então, será que tudo isso que está acontecendo com ela já não é uma reação das reportagens agressivas que ela tem feito com essa linha de pessoas? E o pior que acontece é o seguinte, as pessoas que estão em volta dela aplaudem, né? Muito bem, você pegou pesado, você falou a verdade, não sei o quê. E a gente tem que tomar cuidado que a gente não pode agredir as pessoas, né? A gente tem que ser transparente, o papel do jornalista é mostrar a verdade, mas todas as verdades de um mesmo ponto. A gente não pode ser só de um lado, e aí é porque a gente acaba magoando o outro lado. E todos os outros colegas devem ter falado para ela, muito bem, o Bolsonaro tá errado, o Davi tá errado, mas a insensatez está tão grande, que eu não duvido que um descontrolado um dia deu um tiro na cabeça dela e eu quero ver o que os colegas do lado dela vão falar. Parabéns, muito bem, você colocou a cabeça no meio da bala e levou o tiro e morreu. Porque é muito perigoso você agredir de uma forma muito grande com os outros. Por quê? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, eu quero saber se aquelas pessoas que hoje estão aplaudindo ela, se vier a acontecer isso, e, gente, pelo amor de Deus, eu sou pacifista, mas é um risco, né? A gente viu já 2 petistas morreram, né, por bolsonaristas, não aconteceu? Lá no sul, né? Você não viu, Soninha? Há um mês atrás, um bolsonarista matou um petista no aniversário dele, na cidade lá, que é divisa com o Paraguai, né? Itaipu, lá, onde tem a usina de Itaipu. Não, eu me lembrei. Lembrou, Essa né? história tem 2 lados da moeda. Sim, né? sim. Mas um eles morreu. Não, morreu, só que são duas histórias. Sim. Né? Eu falo assim, que existe 2 verdades. Sim, né? sim. Existe a verdade de um lado e do outro, mas existe a terceira verdade que é de cima, como você mesmo colocou. Toda ação requer uma reação, independente que seja. Isso. Mas é porque a gente quer sempre colocar a nossa verdade. Não no importa. caso da situação do Davi, do Bolsonaro, eu acho que foi a reação dele pela ação dela. E vice-versa. Isso. Né? Então deveria haver dessa fórmula. A gente tem que agir mais pacifista, Soninha. Como Jesus convida. Exatamente. A gente tem que agir mais pacifista. Você imagine Jesus, ele ter que aguentar tanta gente que apedrejava ele. Né? Toda vez que eu vejo essa situação, eu me lembro dele, ele caminhava.
quanta gente apedrejava ele. O próprio queria fazer Chico bem. Xavier foi extremamente agredido pela igreja, Nossa, né? a história de Chico Xavier, cara, eu gosto de ver todas as vezes que sempre tem uma lição. Então, é uma situação, né, César? A gente fala assim, nós somos pacifistas, a gente não quer Isso, que as pessoas brigam. A gente quer a união, a gente quer a isso. união de Deus. Só que, infelizmente, o próprio homem separa tudo isso, né? Nós somos muito agressivos com tudo. O jornalista é agressivo com o político é agressivo com o jornalista. Muito Nós estamos agressivo. reage então a gente precisa ser um pouco mais suave, mais brando, procurar ser um pouco mais verdadeiro e ter um pouco mais de empatia com o outro. Eu, como jornalista, ter um pouco mais de empatia com o outro lado que recebe a notícia. Né? Porque senão o outro lado não tem sangue de barata e vai ficar de braço cruzado, ele vai reagir. Exatamente. Hoje ela pode ser uma jornalista, amanhã ela pode ser uma política Isso, também. isso. Né? As Isso. pessoas, aquele famoso, não conseguem se colocar no lugar do outro. Isso, é Né? isso. Hoje o Bolsonaro está como presidente, amanhã ele pode ser um jornalista. Então Isso. essas coisas, as pessoas têm que ter esses Empatia. dois viés, os Empatia. dois lados da moeda, né? Isso. Empatia. Mas Isso. infelizmente o ser humano ele está muito agressivo por si mesmo. É. Eles estão muito mais assim a falta de amor no coração. A gente está reclamando da guerra na Rússia, mas nós estamos em guerra dentro do nosso país também. Exatamente. Mas isso é o famoso ação e reação, né? Soninha, a próxima pergunta é sua também. Olha lá. Me ajuda aqui na resposta. Quem vem? Para sabermos se as nossas ações estão de acordo com as leis da natureza, que são as leis de Deus, devemos observar como a vida como a vida tem nos tratado? Pra gente saber se está tudo bem. Eu tô agindo conforme as leis da natureza, tá tudo legal, tá tudo bonito. Eu olhar como a vida tá me tratando. Pô, a vida tá legal comigo. Será que é porque eu tô tratando bem a vida? Ou se a vida tá pesada, tá difícil para mim? Será que é porque eu tô tratando a vida dura, né? Faz sentido isso? Faz sentido. Devemos sempre observar o que a gente fala, o que a gente faz, né? Como a gente age, o que a gente pensa, né? O pensamento também tem energia, e o que a gente sente. É que a gente está colocando aqui. Então, a gente tem que saber observar tudo isso, nossos atos e atitudes, para a gente poder, por exemplo, o César, mas o César é assim, mas a gente tem que saber se o César, se você não está lhe vendo no César, para você falar isso. Né? Então, a gente tem que ir de acordo com a lei da natureza, assim. Que a lei universal é ação e reação, não é só para os outros, é para a gente mesmo. Então, a gente tem que observar assim, com certeza. Legal, Soninha. Obrigado, viu? Ô, Gi, a próxima perguntinha. Vamos lá. Se a vida tem nos tratado de forma dura e desafiadora, será que devemos ser mais mansos e pacíficos? Sim. Sim. Por tudo que nós estamos falando, né? Por tudo. Né? A gente precisa fazer a nossa reforma interior. A gente precisa se melhorar. Quando a gente vai na escola, vamos supor que a gente está fazendo um exercício de matemática. Aí a gente erra sempre. A professora não apaga e não faz a gente fazer novamente, até a gente conseguir fazer corretamente. Mesma coisa é a vida, pessoal. Mesma coisa é a vida. Então, claro que sim, César. Legal. Obrigado, Gi. Acho que acabou. Acabou. Mas teve bom. Olha, ficou meia hora batendo papo aqui. Então tá jóia. Deixa eu desligar. Tchau, Eu pessoal. agradeço a Deus de ter vocês comigo. Ai, peraí, deixa eu fechar aqui Eu também. o nosso... Também agradeço, gente. A nossa A gente gravação. falta uma vez, né?